Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sala 9. E vocês, claro, que estão assistindo aí, já não deixa de se inscrever nesse canal, curte, compartilha, manda pro amigo, pro inimigo, porque hoje, gente, de verdade, esse episódio promete muito, muito. Mas não, antes de dar spoiler, quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Eu tô aqui com nada mais, nada menos que Brunão, mais conhecido como Bruno Moraes. Ele que é executivo de contas da Infinox. Um cara que nasceu no Brasil, mas não mora aqui atualmente. Ele tá dominando o mundo aí em cima do seu Fusquinha. Em cima do Fusquinha? Não, dentro do Fusquinha, né? Depende, né? Mas... já começamos bem, então vocês já imaginam que vem por aí. Bruno, obrigada por ter topado. E ele, diretamente do Chipre, veio aqui e eu falei, não temos como perder essa oportunidade de gravar com você hoje. Obrigada por ter topado. Valeu pelo convite. Eu Obrigado. que agradeço. Obrigado, Infinox. E vamos conversar. Cara, eu vou A sala hoje é sua. Não, a sala é nossa. Acho que a gente... primeiro, eu quero agradecer de verdade por toda a parceria. A gente já se conhece tem mais de um ano, antes de Infinox. Eu falo que a sala aqui, para mim, é um cantinho onde eu consigo trazer boas relações, bons amigos e contar um pouquinho da história de vocês para todo mundo saber quem é quem. Porque, na verdade, a gente vê todo mundo ali por trás das câmeras, no Instagram, na rede social. Mas tem uma história aí por trás de tudo, né? E antes de começar, quero que você fale pra gente quem é o Bruno. Da onde vem, o que come, onde dorme, para onde vão, para onde... Por que não o Brasil? Qual é o preconceito com nós, brasileiros? Nenhum. Para quem não conhece, Bruno Moraes, mais conhecido como Bruno Moraes. Por muito tempo, a gente vai tocar nisso também. Neneco, Neco e assim por diante. Sou natural de São Paulo, aqui da Zona Norte, da capital mesmo. Vivi por aqui por mais ou menos os meus primeiros... até os 18 anos, para ser um pouco mais exato. 17, 18 anos. E daí eu comecei a conhecer o mundo, navio de cruzeiro e o mercado internacional, e escolhi o Chipre como residência já dos últimos 10 anos. Isso foi Você tem 28 anos, então? Não mais. Não vamos tocar nesse assunto, tá tudo certo. A gente não sabe fazer conta. Mas aí, durante o navio ali, não tinha nada a ver com o mercado financeiro? Era um mercado totalmente diferente? O que você fazia no navio? Totalmente diferente, totalmente diferente. Você só contava dólares? Você gostava dos... Não, quem dera. Na verdade, assim, eu comecei muito cedo, é uma história um pouco peculiar, dizemos. Eu comecei muito cedo com relação com entretenimento, né? No final da minha rua, os meus pais, eles ajudavam uma instituição de caridade, e desde muito cedo eu sempre ia lá brincar, conhecer as crianças, e como eu como eu fazia esportes, apesar de não parecer mais hoje, como eu fazia esportes, eu comecei a querer brincar com as crianças de uma forma um pouco mais intuitiva. E isso me gerou uma ideia sobre o que você pode fazer para entreter ou para se relacionar com as pessoas. Então, foi aí que eu comecei a entender esse lado do entretenimento de uma forma um pouco mais profissional. Teve uma pessoa que ajudou muito no meu começo, então ela me viu trabalhando nessa instituição de caridade, me trouxe para trabalhar com festas, eventos corporativos, e aquele mundo começou a dar um pouco mais de resposta daquilo que eu gostaria de fazer como carreira mesmo. Então, apesar de ter um vínculo, uma sensibilidade pela questão de matemática, mercado financeiro, de gostar muito, principalmente relacionar isso com vendas, que sempre foi o meu foco, eu comecei a me dedicar muito mais e fugir do mercado financeiro, mas me dedicar muito mais ao entretenimento. Então aí fui para hotéis, navios de cruzeiro, e onde eu passei mais de 10 anos atuando com entretenimento. Mas eu nunca deixei de operar. Então, assim, apesar de não atuar profissionalmente, mas eu sempre operava. Então, eu sempre gostei de operar. Operar B3,
operar o mercado nacional, então eu sempre tive Cara, então isso daí faz muito tempo muito já. tempo. A gente está falando de... Eu achei que, na verdade, você tinha começado com entretenimento e depois o mercado financeiro, que Não. A gente está falando de mercado financeiro, 10 anos, pelo menos uns 15 a 18 anos. Uau. 15 a 18 anos de experiência, primeiro como trader, de uma forma intuitiva. Aham. Naquela época não tinha Não tinha todos os recursos ferramenta, que a não gente tinha tem recurso. hoje, né? Não só em relação ao internacional, também o mercado brasileiro cresceu muito, Uhum. tem bastante opções para que você possa ter o seu patrimônio bem trabalhado, e não era a época, quando eu comecei não era, a intenção era mais fugir do tradicional, né, de Tá. ter um LCA, um LCI, um CDB, uma coisa mais, ou até mesmo a poupança, que era muito Uhum. popular, e buscar algo novo. Apesar de não estar fisicamente no Brasil, eu sempre tinha uma boa relação Uhum. com o mercado local, né, até escolher nos últimos 10 anos como profissão realmente. Nos últimos 10 anos, mudei para o Chipre, querendo ou não, ele é um ambiente de relação muito forte, que as principais corretoras têm um escritório físico, né? Então eu participei de outras corretoras, então a minha vida foi desse outro lado, tendo esse mix com a minha vivência já de mercado, né? Mas é um mercado completamente muito mais, não quero dizer muito mais preparado, mas é um mercado que conduz você ah, ao dinheiro, à sua base financeira de outra forma. E de certa forma, ali no navio, né, naquele período, imagino que você conheceu diversos países, e que oportunidade que tu teve também de conhecer outras línguas. Hoje você fala quantas línguas? 6. 6. 6 E o idiomas. contato também com o mercado internacional, porque a sua referência, a sua base, querendo ou não, era o mercado nacional, a gente ganhando em real. Verdade. Quando você chega no internacional, você tem outras moedas, que são outras referências, e foi aí que você começou a expandir para o mercado internacional? A chave virou mesmo quando eu fui pro navio. Quando eu fui pro navio, e eu comecei a receber em dólar, e aí a Ah, o ideia, a olhinho brilhou. percepção de quanto eu tô recebendo. Uhum. Nossa, como mudou tudo, né? Então, ajudar a família, buscar novos horizontes. Então, todo esse momento foi muito decisivo para que eu falasse assim, ok, sem referência nenhuma, mas potencialmente o Brasil vai ser algo só para visita, família, amigos e não mais. Você sabe que você trouxe a história do navio e a gente já tinha conversado um pouquinho antes de começar. Tem 3 personagens, 3 pessoas que eu acho que começaram do mesmo jeito na carreira, mas alcançaram outros destinos, outros patamares, mas também Tá? rentabilizaram muito. Estou falando de quem? Eu, você e o Fausto. Faustinha, Faustinho, para quem não conhece, Menzinho. Trabalhou com o Brunão no navio também. E eu verdade. já encontrei com ele em eventos. Eu também já fui recreadora, já trabalhei com eventos, inclusive já paguei mico, já contei uma história lá no outro programa lá sobre, né, que a gente sabe bem, a gente também tive minha fase, mas quando eu encontrei com ele num evento e eu contei a minha história, eu falei assim, eu tive um preconceito comigo mesmo, que eu falava assim, eu faço entretenimento, faço recreação, não vou chegar a lugar nenhum. E olha onde a gente chegou em um caminho totalmente diferente, Totalmente aleatório. totalmente aleatório, assim, ao que a gente começou. Mas você não acha que essa habilidade que a gente tem da comunicação, do entretenimento, de não ter vergonha, de subir num palco, de se comunicar, ajudou com que a gente chegasse onde a gente está hoje? Assim, o entretenimento ele te dá a sensibilidade do contato, do querer mais, né? Então você nunca quer só uma festa infantil ou um evento, você quer buscar um corporativo, você quer buscar relações. E a relação, querendo ou não,
ah, ela te move de uma forma com resultados que você não imagina, né? O Menzinho mesmo, ó, fica a dica. Um dia eu quero você aqui, querido, que você tem muita história para contar. O Menzinho a gente se conheceu, puxa, fizemos um corporativo junto, trocamos hotéis juntos em Campos do Jordão, navio junto. Então, o Menzinho mesmo, eu trabalhei com ele por uns 5 anos, 5, 6 anos, né? Trabalhar junto mesmo, de cobrir os mesmos eventos, os mesmos lugares e tudo mais. Mas a dedicação que ele teve para os personagens, para se colocar sobre aquilo que ele queria buscar. Uhum. Então, assim, ele descia, muitas vezes, descia em Barcelona, ia numa loja em específica para comprar dentadura, comprar traje, muitas vezes em brechó. Então, assim, ele construiu aquilo que ele queria e muito valeu o resultado. Muito valeu o resultado. Então, a mesma coisa foi quando eu cheguei na ilha, eu construí aquilo que eu queria, apesar de já ter experiência no mercado financeiro, eu não entrei já sendo uma pessoa de referência ao mercado, não. Eu entrei como atendimento ao cliente, o famoso suporte ao Uhum. cliente, exatamente para conhecer todas as artimanhas, dos mínimos detalhes, receber 6, 7 conversas de chat ao mesmo tempo, línguas diferentes e tudo, para que eu pudesse falar, ok, a partir desse momento eu consigo ser uma pessoa do mercado, né? Perfeito. Então, é muita dedicação, é muito aquilo que você quer buscar, qual é o próximo passo. Nada veio ao acaso, tanto ele quanto você, que hoje representa muito bem o mercado de commodities, é uma referência no mercado de commodities, a gente se conhece já de bastidores sobre isso de uma forma muito mais efetiva. O Menzinho também, com a estrutura que ele buscou, não foi por acaso, apesar de ele brincar: "Ah, não, eu estava em Florianópolis e aí me organizei". Não, não foi por acaso. Desacredite disso, porque ele buscou e muito. Foram milhões de personagens que eu vi ele colocando, ah, e assim, da mesma forma que eu tentei contribuir, eu tentei buscar, porque realmente estando num outro país você, se coloca primeiro, em relação à sua cultura, né, então é um brasileiro fora do ambiente dele, Uhum. não vou fazer essa comparação, um peixinho fora d'água, né. Uhum. Mas é, E querendo ou não, você é um brasileiro fora, é um sul-americano fora, várias contradições que faz com que você tenha um desejo de querer mais. E querendo ou não, essa determinação, acho que esse foco, né, que a gente tem, eu acho que é uma das características mais importantes de um trader. Sim, Se a gente for para pensar, hoje você com 10 anos de mercado, você consegue identificar aquele numa conversa, aquele trader que fala, mas não faz? Ou aquele trader que talvez ele falta só um empurrãozinho para ele entregar aquilo que ele tá, porque eu acho que tem características, assim, que a gente bate o olho e a gente identifica se com esse cara certeza. é de verdade ou como que você consegue identificar um trader que qual é a característica que você olha e fala assim: "Esse cara tem culhão para estar aí"? São várias características, mas eu acredito que, fazendo um gancho que nós estávamos conversando, a dedicação, né, e o relacionamento, aquilo que ele está buscando. Então, você consegue, numa conversa que nem você bem falou, saber se é uma pessoa de mercado ou uma pessoa que potencialmente veio porque outras pessoas diziam que aquilo era o correto, ou aquela é Uhum, a melhor forma de entender o mercado, ou se é uma pessoa que é um estudioso de mercado, porque tem várias vertentes. Tem aquela pessoa que é muito mais autodidata, aquela pessoa que busca as informações, aquele estudioso de mercado, aquele bem relacionado do mercado, né? Então, mas sim, sim, dá para entender quem realmente está buscando o mercado, porque não é uma binária, não é um tigrinho, não é entre outros, que eu não gostaria de citar tantos, mas porque está buscando um diferencial, quer buscar porque entende que as condições hoje, principalmente de opções de mercado onde você pode viver,
você precisa ter algo a mais. Você precisa direcionar o seu recebimento. Não é à toa que a maioria dos influencers falam sobre isso, cada um com uma característica diferente. Uhum. Também não quero nomear um e esquecer de outro, mas o grande ponto é esse, é você entender que, por mais as dificuldades que tenham, e isso já era feito anteriormente, quando as pessoas migravam de outras cidades e vinham para São Paulo para Uhum. tentar um momento diferente, uma oportunidade diferente, é a mesma coisa. Não existe qualquer outra característica que eu possa dizer que é o tentar, é o virar, fechar a porta, né, deixar a cidade anterior, quando era essa parte de imigração, ou deixar aquele de entender que aquilo que você ganha não é só aquilo que você ganha, né, que você pode Sim. espremer um pouquinho mais para conseguir ter um melhor amanhã, e os resultados vêm. Os resultados vêm. Dedicação, entendimento daquilo que você está fazendo, boas relações, o resultado vem. E quando você fez essa migração para o mercado internacional, dentro de tudo isso aí, porque você começou como trader, Uhum. você começou depois para uma parte de infraestrutura da corretora para entender os bastidores, como funcionava. Mas para quem está começando, se ele tivesse que escolher ali entre o mercado nacional e o internacional, qual que é a maior diferença entre um mercado e outro e como que a gente consegue iniciar nesse mercado? Porque, né? Essa é uma excelente pergunta, uma excelente pergunta. E valia vários cortes sobre isso, Vamos lá, vamos lá. mas de uma forma muito mais próxima à realidade, o mercado internacional, ele é, sobretudo, descentralizado, né? Então, aonde existe a liquidez, aonde existe ahm, as variáveis para que você possa operar em relação, eu tenho uma liquidação em relação ao mercado local X, e você vai no mercado internacional, onde você abrange índices do mundo todo, ou até mesmo o mercado cambial, que acaba sendo o carro-chefe para a maioria das corretoras. Então, nós estamos falando de 6 trilhões diário. Então, é algo que você acaba de deixar aquele mundinho próximo Uhum. a sua raiz e busque algo diferente, né? Então, a ideia é sempre essa. Eu gosto de fazer associações, apesar de parecer um pouco confusa, mas o mercado internacional hoje, ele entrega não somente, ou não tão somente, ah, aquilo que você pode operar de fácil em relação a empresas locais, à estrutura local, mas também um parâmetro multiplicando isso por todos os países que potencialmente são envolvidos a esse mercado, né? Então, estamos falando de, enquanto você opera somente com uma corretora aqui, existem várias corretoras operando ao mesmo tempo ou fazendo Uhum. relações interpessoais de valores entre elas. Entendo. Falamos mais sobre banco, falamos mais, então, provedores de liquidez. Então, assim, Estamos falando de tecnologia. praticamente multiplicar, somar isso em uma relação aonde se pode chegar Aham. de resultados, tecnologia absurdamente completamente diferente. Então, assim, apesar de nós termos no Brasil uma estrutura tecnológica absurda, muitos países lá fora que eu vivi não tem, mas a forma com que nós trabalhamos o mercado é muito centralizada ainda, E né? Tudo gira em cima de um mercado micro, não vou citar nomes, mas ou aquela pessoa volta a ter o contato com o Marcos, que era do banco X, porque eu fiz a poupança ali, minha mãe fez, a minha avó fez, a minha tia fez, meu vizinho fez, e aquilo floresceu e se segue nessa uhum. estrutura familiar, essa estrutura de quem está próximo ao seu relacionamento, para algo em que você começa a buscar melhores referências. Então, assim, o grande gancho sobre isso, e assim, não é uma onda que todo mundo hoje, nesse momento, está surfando, a Forex, o mercado cambial, o mercado internacional, não.
a facilidade já sendo trabalhada com alavancagem, que abriu o espaço ao mercado internacional, tecnologia que abriu o espaço ao mercado nacional, as próprias mídias sociais abriram o espaço ao mercado internacional. Então, assim, hoje você tem mais vertentes, mais pessoas falando sobre o mercado internacional, o que é muito importante, né? Extremamente. Hoje em dia, Um tabu que muita gente. Eu mesmo tinha esse preconceito com o internacional, porque eu falava que era inacessível porque é dolarizado. Mas é o oposto. completamente oposto. É muito, assim, né? E eu me surpreendi positivamente, até porque a gente acaba tendo mais oportunidades, muito mais opções, Uhum. com margens muito mais acessíveis, né? O único, eu não diria problema, mas a única contribuição é, quando você fala no internacional, a pessoa não releva, ou algumas mentes pensantes ainda no mercado não relevam todos esses outros pontos. O principal é ganhar em dólar, entendeu? Então não é só o fato de ganhar em dólar ou ter uma possibilidade de um rendimento fora daquele em inflação, em desarrocho e tudo mais. É realmente que é um mercado muito mais preparado, muito mais elaborado, muito mais preciso, né? Então, as plataformas são diferentes, né? A forma de você ter as plataformas são diferentes, os gráficos são diferentes. Então, lógico que nós temos empresas locais que hoje têm uma plataforma muito bem preparada, muito bem Não, intuitiva. hoje a gente está muito avançado, se a gente pegar Sim. 10 anos atrás, Não, hoje, pelo amor de Deus, assim, a gente tá... Demorou, mas eu acho demorou. que agora que as coisas... Eu acho que ainda falta muito para o Brasil ainda conseguir chegar no patamar do internacional que está sólido há anos, né? Que está nessa caminhada ali há mais tempo. Faltam algumas aceitações. Aceitações ahm, fora do grupinho. Não Fora da quero. caixinha. A partir do momento que se entender que uma grande fintech, uma grande corretora no Brasil já faz isso, mas de forma B2B, né, business to Uhum. business, então empresa com empresa, não da pessoa física, e isso for uma coisa mais disseminada, você começa a entender muito mais aquilo que realmente o quanto pode contribuir essa correlação entre o mercado local brasileiro Uhum. e o mercado internacional. Que é O mais uma mercado, collab mesmo, né? Não é um querendo... exato. Ninguém quer derrubar ninguém, na verdade é para somar, né? Para nós que atuamos no mercado internacional, não é assim, o que algumas fintechs ou algumas empresas locais, algumas corretoras de grande porte local representam, não é uma questão de eu quero ter o seu cliente ou o seu cliente é importante para nós. Todo cliente é importante. Até mesmo você, como corretora, ser um cliente nosso. Uhum, Entendeu? Então, assim, a perfeito. partir do momento que tirar essa analogia entre, ok, o internacional está aqui para roubar o meu cliente. Não, não, não. Esquece, esquece. A ideia é contribuição, a ideia é ter bons relacionamentos para que o internacional, uma grande carteira local brasileira, possa atuar tal quanto no internacional, a partir do momento que as corretoras aqui tiverem a sensibilidade de fazer os ajustes necessários para que tudo possa ser uma grande colaboração. Então, assim, Perfeito. hoje em dia, Nath, que muito legal o que você falou, fazendo um gancho que você tinha falado antes, sobre a sua pré-resistência sobre o mercado internacional. Hoje em dia, mais e mais pessoas com registros nacionais que garantem que você possa ser uma pessoa ativa no mercado financeiro local, buscam o internacional. Por quê? Porque eles querem entender mais, eles querem ter esse gancho, essa possibilidade de poder comentar, de poder se relacionar com o mercado de uma forma muito mais exposta, né? Então, por exemplo, eu conheço grandes influencers do mercado local que hoje já operam conosco, mas eles não podem ter qualquer tipo de divulgação
por relações interpessoais ou por relações da regulamentação, entre outros casos. Então, assim, E isso, pegando esse gancho até mesmo, o mercado internacional, para mim, que estudo commodities, e eu sou especialista em commodities, de certa forma, o Brasil é o maior exportador do mundo em diversos setores. sim, Ali, se a gente for pegar carne bovina, milho, soja, soja, café. E hoje na Bolsa a gente tem poucos contratos disponíveis para operar. E principalmente, como a gente está falando de macroeconomia, não faz sentido eu olhar só para o interno. nenhum. Eu preciso olhar lá fora. E aí, por exemplo, eu preciso entender o petróleo, eu preciso entender gás natural, eu preciso entender como é que tá o trigo, porque o trigo vai fazer preço no milho ou na soja, dependendo da quantidade, o algodão, o açúcar. É um outro universo. Exato, Não tem como eu operar aqui só com as informações internas. Eu exatamente. preciso explorar lá fora. Mesmo que eu não esteja operando lá fora, esses setores aqui dentro, para eu tomar decisão aqui, eu preciso saber o que está rolando lá. Então, de novo, faz muito mais sentido se a gente conseguisse conectar e A plugar colaboração, com a certeza. colaboração. Eu acredito que você falou, assim, você respondeu tudo exatamente nessa última frase. Não tem hoje mais como ah, viver fora das redes sociais, viver fora de toda a tecnologia que existe no mundo. Da mesma forma, deveria ser o mercado financeiro. Não existe mais uma possibilidade de você estar com o mercado centralizado, né? Alguns países fizeram isso, outros países deram esse passo ao contrário, por relações governamentais, posso citar os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e assim por diante, que são grandes economias. Então, existe esse bloqueio entre, ok, se esses 3 países que você citou, Bruno, são grandes economias e se resguardaram em ter um mercado próprio, por que o Brasil deveria fazer diferente, né? Então, assim, é muito de você estruturar, entender o momento que o Brasil está, o quanto isso possa contribuir para um futuro o Brasil escolher. Ok, a partir de agora nós temos uma economia única, um mercado local e assim por diante. Porque os Estados Unidos, ele passou por tudo isso, por todo esse processo de abertura mundial para entender as regras, vias de fato, e se reservou. O Japão é a mesma coisa. A Austrália, ela foi considerada por muito tempo e ainda é uma das principais regulamentações do mundo, a SIC. Então, a SIC ela começou a atuar a partir de agora, dia X, somente australianos, residentes locais, podem atuar no mercado com o resguardo da SIC, né? E não faz muito tempo, estamos falando de 6 anos, 5 anos. Então, assim, todos eles deram esse passo para ter contribuição, colaboração, informação, e depois tomaram a opção de, ok, nesse momento agora, isso já nos Não, satisfaz internamente. Não, Eu acho que perfeito. falta essa collab nesse momento ainda. Mas falta um pouquinho. Acho que eles ainda têm um certo receio. Existe um certo bloqueio ali, mas acho que com o tempo eles vão entender o valor disso daqui, de se envolver aqui. Só uma coisinha, um gancho que eu lembrei. Voltando à conversa que nós estávamos do Faustinho, do Menzinho, ele, que também faz parte da minha história, eu não queria perder isso. Ele não me chama de Bruno. Então, assim, ele não me chama de Bruno, então ele me chama de Neneco. Então a gente coloca na descrição do vídeo. Neneco, Participação especial, exatamente. Neneco. Porque, como a gente trabalhava bastante em relação ao entretenimento e tudo mais, teve um período da minha vida que eu trabalhava como se fosse Doutores da Alegria, né? Que é médicos da alegria e assim por diante que tem aqui no Brasil. E eu trabalhava no Hospital do Câncer, com um ventríloco, né? Com uma marionete. E o nome vem daí, porque tinha uma criança que ela tinha câncer de laringe, e ela não conseguia falar boneco, ela falava neneco, neneco, e aí acabou pegando. Então, assim, no mundo nosso de entretenimento, recreação e tudo mais, eles me conhecem como Neneco, então, só pra fazer esse ganchinho.
Mas sabe, eu consigo te imaginar fazendo recreio. Você é uma pessoa assim, pelo menos a gente conhece no dia a dia. A gente ri, a gente se diverte, a gente. Eu consigo me ver, assim, ó, ver você desse jeito, brincando com crianças e fazendo isso sem esforço nenhum. Se fosse pra você voltar atrás e voltar a ser o Neneco, Uhum. você se vê nesse momento ou você fala, não. Se fosse há 10 anos atrás, ou você realmente abraçou o mercado e falou assim, cara, é isso aqui que eu gosto. É uma excelente pergunta. Muito assim, né? Se eu me vejo fazendo, sim. Ah, sendo novamente, não. Fazendo significa, para melhor explicar, fazendo significa em relação a se dar, a contribuir. Sim, sim. Eu ainda faço, né? Então, parte dos meus ganhos anual, ele ainda é revertido para uma instituição aqui no Brasil. Então, eu sempre faço isso, já desde 20 anos já. Então, sim. Então, existe minha contribuição. Toda vez que eu venho para o Brasil, eu visito alguns lugares ainda, né? Então, eu gosto disso, me sinto as origens, então é uma coisa tipo de raiz mesmo. Agora, participar de uma forma mais ativa, ser uma pessoa do entretenimento, não mais. E é uma pergunta que me fazem diariamente. Por que com o seu conhecimento você não foi para esse lado? Sim. De virar um influencer e estar nas mídias sociais e mostrando e tudo mais. Mas a minha vida, pessoa física, ela é muito reservada. Apesar de todo dia estar tecnologia, as principais tendências, olhando as principais empresas, Nvidia, Meta e tudo, todo dia acompanhando o mercado e tudo mais. Eu, pessoa física, Bruno, eu gosto de ter meu Fusquinha 63, eu gosto de, fim de semana, ir pescar, fazer uma reunião com amigos. Então, assim, é uma coisa bem... Mas isso Entendeu? é muito louco isso, porque quando eu fiquei 10 anos também nessa área. E desses 10 anos, quando eu falei, vou fechar a empresa, vou ver do mercado, eu fechei Instagram, eu limpei. Eu tinha 100 Tudo. pessoas e Uau. todo ano eu fechava o meu Instagram, eu me eliminava umas 50, normalmente era família. O primeiro que elimina. Esse que é parente, esse aqui. Limpava, ficava 50 pessoas e fechado. E eu não queria ver ninguém, não queria aparecer. E isso foi uma coisa que todo mundo. Como é que você mudou? Qual a chave? Na verdade, vamos lá, né? A entrevista é sua. Eu perguntando. Isso aqui é um bate-papo, mas eu acho que é importante, porque a gente passou por caminhos muito parecidos. Certo. E eu realmente queria ficar ali, ó, nos bastidores, eu não queria ninguém me enchendo o saco, eu não queria aparecer nem nada. Mas, de fato, eu senti, eu me mudei para Floripa, lá em Floripa eu perdi a comunicação com família, amigos, com tudo, não tinha ninguém. E naquele período, 2019 para 2020 principalmente pandemia, eu estava muito conectada ali com outras pessoas também no mercado financeiro. Eu acho que a pandemia foi bom para isso. Para muita gente. Porque o que para mim talvez era inacessível de me conectar com pessoas, a pandemia abriu uma possibilidade de Sim. você se conectar com talvez um influencer que você fala, Não, mas também... Tomar uma... pode. Mas também em relação ao mercado financeiro, e é bom fazer esse gancho, a pandemia ela foi muito dura, muito difícil, por várias questões, mas ela deu Abriu portas para muita opções gente. que muita gente buscou alternativas. Ok, e agora? Veio muita gente errada? Veio muita Quem gente eu sou, errada. por quê, como... Entendeu? Mas abriu um universo no paralelo, assim, porque as pessoas estavam em casas, elas não tinham o que fazer, elas não tinham como rentabilizar. O que eu falo foi... Exatamente. Elas começaram a descobrir um universo que dá pra fazer dinheiro daqui, hein? Isso aqui dá pra gente explorar. Muitos quebraram, muitos não sobreviveram. Então, assim, só que, olha, a gente, de certa forma, furou essa bolha. Sim. A gente chegou num outro patamar. Eu já estava no mercado, na verdade eu fiz o contrário, porque eu já estava no mercado desde 2016. 2019 eu fechei a empresa e falei assim, agora eu vou ver só do mercado. E pum, pandemia. Então, na hora que eu cheguei, eu falei, uhul, vou nadar aqui. Cheguei lá, não tinha nada. Mas foi um baita de um desafio.
Essa questão do relacionamento, para quem estava ali todos os dias com pessoas diferentes, em eventos, lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, de repente eu me vi numa cidade desconhecida, sem família, sem amigos, sem nada. Nossa. Só que aí foi aonde, como todo mundo estava em casa, a gente estava numas lives de YouTube bombavam. Porque tava Sim. todo mundo em casa assistindo. Então, você acaba conversando com... Aí você entra num grupo de WhatsApp, você vai se fazendo um network, você vai se comunicando e tudo mais. Então, ali, pra mim, foi o momento em que as pessoas começaram a falar assim, pô, Nath, você comunica bem, você fala tão bem. Só que eu já sabia, porque eu já trabalhei 10 anos me comunicando. Então, eu sei, eu falo, obrigada, Exatamente. mas vai ficar pra depois. Só que aí eu comecei a entender que na pandemia veio essa repercussão no mercado de uma forma tão grande, Foi. só que também veio os oportunistas, né? A gente teve muito picareta, a gente teve muita gente que A gente, como posso teve. falar? Se abriu múltiplos mercados, Uhum, múltiplas receitas. Então, exato. aí todo mundo acabou sendo um esperto de várias coisas, E né? teve, só que aí pra mim isso foi para esse mercado sobreviver da forma correta, precisa ter comunicadores corretos. Sim. Então aí eu me vi na responsabilidade de falar assim, poxa, eu comunico bem, eu sei, eu tenho uma boa didática. As pessoas que aprendem comigo, graças a Deus, sabe, em poucas aulas já muda a chave, já, porque eles conseguem entender e absorver o mercado da forma correta. Então eu falei assim, é necessário. E não foi uma coisa que eu planejei. Falar, nossa, acordei e quero ser influencer. Não, as pessoas começaram a me pedir. Chegava no privado, poxa, Nath, você não pode me ajudar aqui e tal. E aí começou a cobrança. Abre o Instagram, começa a falar. E eu, poxa. Eu acho que a minha... porque a pergunta acontece comigo Aham. também. Eu acho que a minha chave não tenha virado para esse lado, apesar de ter o conhecimento dos dois lados, Uhum. né, institucional e também como trader. Mas acredito, porque eu converso muito diariamente com traders. Então, assim, eu me comunico muito diariamente, dando informação em que eu entendo que já vai ser propagada, né? Então, eu converso muito com você sobre a parte interna de um broker, sobre o institucional, como é feito. Então, eu acredito que você já é um disseminador, Sim, né? Então, assim como outras pessoas. Então, por isso que ainda que não caiu essa chave de, ok, preciso falar. deixa eu entrar de uma maneira um pouco mais ampla. E eu Hum, acho que, de certa forma, estar nessa posição exige também muita responsabilidade, porque sim, você sabe que você vai compartilhar uma informação que será disseminada sim, por várias vertentes. Então, assim, imagina que você tem 10 pessoas que você administra ali como influencers, que você traz uma única informação e essas pessoas têm 100 mil seguidores cada uma. O alcance é muito maior exatamente, do que se você exatamente, fosse abrir o Instagram sozinho. E ainda exatamente. exige muito mais responsabilidade. E falando em responsabilidade, eu quero pegar um Diga, outro gancho. Você ficou sabendo da história lá do COP que deu, vi, viu? vi, vi. É muito doido isso, porque assim, da mesma forma que o COP deu ruim, pra ela deu bom. Porque ela continuou vendendo, vagas esgotadas e tudo mais. Cara, ter um COP exige muita responsabilidade, né? Existe, E, exige. e como confiar, como filtrar? Qual foi a sua orientação em relação a isso? Porque você sabe, a gente tem COPs, a gente administra outras operações. Como que você lidou com isso, com essa informação e até mesmo para orientar essa galera? E para quem quer contratar um copy ainda, é seguro? Como que a gente... É uma ótima pergunta. Por quê? Ah, exatamente nesse momento da gravação, não sei ainda quando vai ao ar, mas nesse momento da gravação, a CVM ela entrou com, com a ideia em que o copy ele acaba sendo relacionado como uma, como é que fala? Uma carteira recomendada, alguma coisa assim? Não, uma Uma recomendação. recomendação financeira, exato. Tá. Então, para que você tenha esse tipo de ferramenta, esse tipo de iniciativa de mercado, obrigatoriamente você precisa ter, Um analista. você precisa ser um analista, um research,
algo já bem estruturado Uhum. do mercado local, né? Então você não tem como fazer sem ter essa bagagem por trás, né? Ou melhor dizendo, sem ter essa certificação por trás. Porque nada mais é que uma certificação. Não quero dizer que nesse copy em específico, a pessoa em específico não tinha Uhum. uma certificação, né? Mas o copy, ele é seguro. Então, assim, é seguro numa situação de ferramenta, é seguro. Tecnologia, é seguro. Acesso ao mercado, é seguro, né? Existem algumas questões importantes no sentido de, ok, Bruno, o que é um copy? O copy nada mais é do que você criar uma ordem a mercado e a próxima pessoa ela vai copiar a sua ordem, dependendo da banca dela, né? Dependendo de quanto de balance a pessoa tenha, ela vai copiar, seja aos mesmos critérios ou respeitando alguns parâmetros que você pode colocar, né? Então, o copy ele não é aleatório, ele não é uma questão Uhum. de, ok, eu copiei a mesma ordem, se ela ganhou, eu ganhei. Não, você tem total controle. Uhum. Então, as pessoas que não tiveram controle sobre o copy ou estar copiando uma pessoa, ou porque não tiveram informação necessária, e isso é muito bom passar, Sim. porque a pessoa que tem um copy, o dinheiro não está na conta de um terceiro. O terceiro que está provendo, seja um sinal, ou seja estratégia, ou qualquer outra forma de abordagem sobre o copy, ele só abriu uma ordem em relação que naquele momento, com o capital dele, era interessante por várias razões. E Uhum. você está copiando essa ordem, né? Você deu um aceite, você concordou em Basicamente isso. copiar. Basicamente isso. Uhum. Então, seria, tecnologicamente, seria você está copiando aquilo que você entendeu que um esperto de mercado está fazendo e que potencialmente pode servir para você, ok? Mas hoje você tem ferramentas como stop loss, take profit, você tem como você parar a qualquer momento, de forma Uhum. manual, ah, ou até mesmo você simplesmente fala assim, não, não é para mim, bloqueei, retiro Uhum. meu dinheiro e é isso. O que as pessoas não entendem é, ou o que é importante, não que as pessoas não entendem, o que é importante frisar é que você tem total controle sobre o copy. Existem ferramentas para que você possa, ao momento em que você escolheu copiar uma pessoa, colocar parâmetros. Então, quanto você quer copiar? Em que tamanho? Em que Qual a volume? proporção, Em né? que preço? Proporção? Existem vários parâmetros que você. Ah, eu quero copiar ela 2 vezes sobre o capital dela. Ou eu quero copiar só se ela abrir uma ordem em X a 7. ah, eu quero copiar só isso. Eu quero copiar só euro-dólar. E pode ser que a pessoa opere em múltiplos mercados, né? Porque as grandes pessoas que, ou os grandes traders, eles não operam só um Um mercado, nicho. né? Eles não operam só um nicho. Exatamente para ter esse múltiplo mercado, para que você possa ter recebimentos variados, né? Por quê? E é Porque importante diversificar, né? Isso exato. também é uma. Exatamente como você falou antes. A correlação do soja, eu não posso pensar só no soja. Eu não posso pensar só no milho, né? Então, assim, então eles operam múltiplo mercado. Então, eu estou pensando no milho, mas eu estou operando dólar. Ou vice-versa. Eu preciso ser um Da correlação dos dois esperto ali. de dólar? Não, mas eu preciso entender quais as variáveis de dólar para que eu possa operar um milho de uma forma mais segura ou mais não tão intuitiva, né? Perfeito. Então, o copy hoje, ele funciona como ferramenta, como tecnologia muito assertiva, muito assertiva. As principais empresas do mundo trabalham com copy. O copy, ele é difundido não somente no mercado financeiro, mas como qualquer outra rede de grande proporção, você tem copy. Então, Uhum. você pode copiar, você pode fazer o famoso share, né, o forward, Uhum. ou enviar para outra pessoa. E a correlação de mercado é a mesma. É a mesma. É um clique e você tem a sua opção de seguir aquela estratégia ou de copiar aquela estratégia.
E como escolher um bom copy? Aí existem várias questões, várias questões. Eu acho que, acima de tudo, o copy hoje em dia, ele tem que servir como uma forma educacional, Boa. acima de tudo. Já dizia uma referência que eu acho até um pouco engraçada, tal, mas já dizia minha mãe: você não pode falar que o serviço do eletricista que você chamou para sua casa é bom, ruim ou o que seja, se você nunca foi lá na chavinha e tentou abrir As mães sabem de tudo, né? Sempre entendeu? tem razão. Então, assim, eu sempre pensei nisso. Então, você não pode falar que o euro-dólar ou qualquer outro par ou qualquer outra possibilidade de mercado é para você se você não se dedicar em aprender. Então, se você entrou num copy hoje em dia, se dedique. Verifica o porquê está copiando, o porquê aquela pessoa está operando daquela maneira. Interessante essa visão. E conforme você começa a entender o porquê, as minúcias de mercado, ok, ele abriu aqui porque teve uma relação ou teve uma pessoa, um presidente, um grande presidente de um grande país, entrou para fazer um anúncio, algo que era inesperado, ou existe já as nuances mensalmente, né, a primeira sexta-feira do mês, existe Uhum. o Fed e assim por diante. Então, assim, você entender qual é o momento do mercado e, a partir dali, fazer essa correlação. Por que que ele abriu essa ordem? O que estava acontecendo no mercado? Perfeito. Será que essa ordem nesse mercado poderia ser feito ou também um espelhamento para outro par de moeda ou para outro ou índice ou commodities ou o que seja? Então, usar dessa possibilidade de um esperto de mercado, que muitas vezes é, né? Assim, não somente um esperto no sentido uma pessoa vai ali e boleta todo dia, né? Mas também um esperto de mercado em relação tecnológica. Então ele entendeu as nuances do mercado, Expert, tipo um expert. um expert. Tá. E aí ele criou um robô ou qualquer ferramenta para que aquilo fosse hoje essencial para mercado, né? Perfeito. Então, se você não pensar nisso para um copy, Porque hum, existem duas possibilidades aí também. Porque, assim, além do educacional, acho que, querendo ou não, o copy, ele atrai a pessoa pela facilidade que ela tem de não ter que clicar. E, por exemplo, poxa, eu tô trabalhando, eu não tenho como ficar na frente da tela, então eu vou contratar um copy para o copy trabalhar para mim. entendo. Isso que você fala é muito importante porque as pessoas realmente elas entram nesse intuito. Não com esse olhar de quero entender como que ele opera, qual é o comportamento dele, qual que é a rentabilidade dele, por que que ele consegue essa rentabilidade, Sim, em qual momento ele opera, em que momento ele não está posicionado, que também tem essa questão. Ele sim, não está muito, posicionado. muito. E quem está lá na Cracolândia está assim, meu Deus do céu, não clicou em nenhuma Não, operação. todo dia. Esse é um ponto muito importante. Porque todo dia tem pessoas que falam assim, Não está Bruno, posicionado. mas eu estou copiando uma pessoa, ou eu estou participando de um fundo de gestão, ou qualquer outra característica de mercado, mas a pessoa, eu acho que não está funcionando Não o está mecanismo, funcionando, já porque a ouvi. pessoa não está operando, ou o que seja. Tem dia, e isso é muito importante, tem dia que o não operar já é um ganho, Tá entendeu? poupando, né, Se o seu você não capital. souber ah, se desenvolver naquele momento em relação ao porquê abrir uma ordem, não opera. Não opera. E sim, tem muita gente que vai a mercado com copy porque, Bruno, mas calma aí, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu tenho uma outra estrutura de vida. Uhum, O meu dia a dia não compete com isso. uhum, De me dedicar, sentar ali por horas, quando ele vai abrir, o porquê, quando. Não é para mim. uhum, Ou até mesmo, não, Bruno, não quero. Então eu estou copiando um esperto exatamente por causa disso, uhum. ok? Ótimo, é uma escolha sua. Perfeito. Então, se você fez essa escolha, então é importante que você saiba que existem todas essas ferramentas, todos esses aparatos por trás que você pode colocar bloqueios, você pode colocar Parâmetros, parâmetros que horários. automaticamente vai te salvaguardar de qualquer coisa que possa acontecer. É a mesma coisa que até eu conversei ontem
com uma pessoa também, um esperto de mercado, ele falou assim, Brunão, mas como é que eu vou explicar isso? E eu falei para ele, você tem um Uber, lindo? Você sentou ali atrás, você coloca o cinto ou não? É opção É, sua, entendeu? Então, se você sentou no carro e colocou o cinto, você está se tá- salvaguardando de tudo que pode potencialmente acontecer na sua jornada, no seu destino. Então, se você não faz isso com o seu dia a dia do Uber, potencialmente você não vai fazer numa ferramenta como essa. E aí a relação é, que incrível. o Uber está errado? Não. O Uber teria Ele que tá dizer fazendo para o trabalho você, dele do mesmo jeitinho. Se você vai colocar o cinto ou não, ele teria que dizer para você que, senhor, poderia colocar o cinto, por gentileza? senão a gente não vai caminhar, a gente não vai sair do lugar. E aí, como é que a pessoa administra essa mensagem? Senhor, coloca o cinto, por gentileza. Ela vai falar assim, por quê? Você não sabe dirigir? Ou o que está acontecendo hoje? Entendeu? Então imagine isso a mercado. Se a Sensacional. pessoa que é um responsável, tem um copy, né, um provedor de estratégia, ou um copy, ou o que seja, e ele chegar para todos os trailers dele e falar assim, tá, você vai me copiar? Tá. Coloca os parâmetros. Por quê? Entendeu? Aham. Então, assim, é um erro? É. A resposta hoje da CVM, por exemplo, em relação a isso, ao copy, de dizer que é uma forma de incentivo, de você dizer como você tem que abrir ou não, não sei o quê, vem exatamente daí isso. De regulamentar somente research ou analista, de ter esse tipo de ferramenta, é exatamente por causa disso. Entendeu? Maravilhoso. E que tendência que você faz? Eu lembro antigamente, estamos falando de 20 anos atrás, quando começou essa ideia do ônibus de viagem, Aham, ter o aham. cintozinho, todo mundo, não, como é que vai ter um cinto? Que absurdo. E aí a pessoa ia, o motorista ia, Aham. tinha, Um por um, colocou o aham. cinto, colocou o Isso cinto, faz 20 anos? um pouco mais. Meu Deus. Meu Deus. Mas Mas aí, eu lembro disso aí aí. eu pergunto, Ninguém queria colocar, que absurdo, eu quero dormir, não exato, sei o quê, eu vou aí ficar eu pergunto, preso. é o ambiente? Por quê? Porque quando você vai no avião, você coloca. Entendeu? No avião vai cair, não vai adiantar de nada. Mas o ambiente faz as suas escolhas. Perfeito. Então, não importa se é no mercado local, nacional ou no mercado internacional. O ambiente, ele faz suas escolhas. Então, ele te dá as opções. Hoje, existem opções. Opções seguras, parâmetros. Não estou dizendo só para o copy. Qualquer fundo de investimento, ok? Existe toda essa preparação, principalmente no mercado internacional, por trás, para fazer com que você, cliente final, esteja seguro. Porque para uma corretora, não importa se você é a pessoa que referiu esse cliente para nós, ou se você é o cliente final, ou se você tem qualquer outro tipo de correlação com a corretora. Todos são clientes. Todos têm Perfeito. o mesmo ambiente de negociação, tudo igual. Então, assim, não tem o porquê eu falar que, nesse caso, que aconteceu agora há pouco, o copy deu errado. O copy não deu errado. Não deu errado. Naquele momento, a ferramenta ela tinha parâmetros, ela tinha opções em que você, como uma pessoa que buscou aquela ferramenta, poderia se precaver. E você sabe que tem uma outra questão que eu percebi quando eu administrava o meu copy de milho, e eu tinha que ter um certo cuidado ali por conta da liquidez, né? O Uhum. capacity do meu operacional. Quando em pouco tempo a gente dobrou o capital, o que aconteceu? A galera se empolgou. O que automaticamente a gente faz? Aumenta a mão. Aumenta a mão, novos depósitos. E aí, só que aí o que acontece? No aumentar a mão, principalmente no contrato, que já não tem tanta liquidez, manter esse controle é uma coisa delicada. Talvez Completamente diferente. o que aconteceu, talvez, nessa situação do copy, realmente pode ter sido, o copy vinha bem, bons resultados, talvez quem estava copiando essa estratégia tivesse até aumentado a mão, Uhum. tivesse com uma capacidade muito, né, de contratos, um tamanho de mão de contratos muito grande,
Que arrastou 80 E como é, pontos de... Como é que a gente controla isso é uma coisa isso? interessante. Por quê? É difícil saber o momento. Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Porque você vai falar assim, mas deu errado. Calma lá. Deu certo. Por quanto tempo? Mas Não, deu mas aí certo. é que tá, ainda está dando certo e super lotado. Mas essa parte do... que eu sou totalmente averso, não sei como eu posso falar isso Totalmente. de uma forma não tão, né, respeitando os dois lados, mas dá certo, deu certo, tá dando certo, por quê? Então essa é a principal pergunta, porque quando você não sabe quantas outras pessoas, existem alguns parâmetros que sim, existem algumas corretoras que colocam isso na ferramenta. Quantas pessoas estão copiando, qual é o tipo de banca que está sendo copiado, então o mínimo esperado para que você possa ter acesso àquele tipo de ferramenta ou aquele tipo de estratégia. Mas imagine que você, num exemplo fictício, naquele momento em que você ingressou no copy, era uma opção de $500 para que você... E aquela banca, naquele momento, com os ideais, com aquilo que a pessoa operava, era interessante. Agora, para todas as outras pessoas que depositaram, não 500, porque viram que estava dando Uhum. resposta, depositaram 5 mil, 50 mil, fizeram ou tiveram a sensibilidade ou o momento, não quero falar de lucidez, mas de pensarem que o parâmetro entre 500 e 50 mil é completamente diferente. Total. Então, aquilo que você faz com 50 mil, você não faz com 500, ou faz com 500, mas de 500 você não faz com 50 mil. Então, obrigatoriamente, esse passo requer um pouco mais de atenção, aonde você vai nos parâmetros e fala o quanto eu quero copiar, qual o tipo de ordem. Se abrir uma ordem maior do que X, eu não quero copiar. Se ele abrir em um outro tipo de estrutura, ele é uma pulseira que opera só euro-dólar, Uhum. ou ouro, ou commodities. E naquele momento ele começou também, sabe o que é? Eu vou operar Bitcoin agora também, para ampliar a Aham. carteira. Se você vai receber tudo com 500 e 5 mil, é completamente em relação à exposição ao mercado. Então, existe isso e é importante ter isso. Né? É importante ter essa propagação da informação de que, apesar de uma linha muito óbvia, de você falar 500 não é 50 mil, mas para um grande investidor, uma pessoa que quer investir, não um grande investidor, não uma pessoa de mercado, mas uma pessoa que quer saber ou quer começar a investir, ela precisa ter essa sensibilidade. Ela precisa entender que mesmo um fundo que existe uma garantia por atrás, existem bloqueios, existem parâmetros, ferramentas por atrás, ela também exige por parte sua conhecimento. Ela exige por parte sua que você se atente a detalhes. Para aí você estar realmente seguro. Entendeu? Perfeito. Fazendo analogia novamente com o Uber, ele tem uma carta de motorista, certo? Uhum. Então a pessoa também pode ser um analista de mercado, correto? Uhum. Mas isso inibe qualquer tipo de acidente Não. no seu trajetório, naquele dia? Não. Não, Se o não inibe. Regadas me chamasse pra andar na Porsche dele, obviamente eu já. Mas ele é piloto, ele tem uma Porsche. Piloto que ganhou uma Porsche Cup, já passou aqui na sala 9. Eu entraria no carro dele aqui, ó, Exatamente. imediatamente. Isso significa que você não teve confiança ou a experiência que ele teve até hoje não serviu para que você tivesse uma contra-ação de dizer, ok, deixa eu me resguardar para as minhas condições. Mas se for parar pra pensar, um Uber que tá andando, tá dirigindo um Uninho, e um cara que tá numa Porsche andando, sei lá, 300 por hora, eu estou dentro de uma máquina muito maior, com uma potência muito maior. Aí faz muito mais sentido eu botar o cinto. Aí eu pergunto, fazendo essa relação sua, e não quero ser crítico, Mas tem que ser, é pra ser faz o corte polêmico. aqui, mas parâmetro é o mercado nacional Ah, e o mercado internacional. aham. O mercado nacional centralizado, o que seja. O mercado internacional, com as opções que tem.
Você consegue entender que exatamente o que você falou casa? Uhum. Pra, Faz. pra eu fugir da conversa falando que um é um Uno e o outro é a Porsche? Aham. Entendeu? Porque não... Total. Então aí... Já Calma lá, respondeu, acabou o mas podcast, já tá... calma. Você- Calma Ah, lá, porque aquele Uninho com a escada em cima anda mais que o anda mais. Porsche. Não vamos desmerecer o Uninho, né, Na minha época ele inclusive. andava mais que o Porsche. Mas, o Mas Regadas, mas a gente confia, o é negócio é que... importante, é importante ter e sempre conversar sobre isso, tá? Eu não tô falando Aham. somente do copy. Lógico que o assunto que você puxou foi o copy. Eu quis usar uma analogia para que fique uma forma mais fácil Mas ficou perfeita. da pessoa entender, sendo no mercado local, seja no mercado internacional, hoje, relação tecnológica, ok? Ou, Bruno, até quanto eu posso aceitar, ou eu posso entender, ou eu posso administrar aquilo que seja o meu analista de uma corretora local, ou seja um copy, ou qualquer outra ferramenta de gestão pessoal, ou gestão de fundos, o quanto isso é para mim. Se você não se resguardar, se você não tiver um momento de entender que aquilo ele só é positivo para você a partir do momento que você já sabe os seus limites, você já sabe aquilo que você quer buscar, o quanto você está propício a isso, ótimo. Se você não tem essa sensibilidade, esse discernimento ainda, não vá, não vá, não vá. É muito fácil falar que está tudo certo, que o mercado internacional é fantástico, ou o mercado local, mas eu tenho meu analista já há 10 anos, ele cuida da minha carteira, ele teoricamente não opera os meus fundos. Ok, ótimo. Mas se você não tem essa crítica sobre aquilo pode realmente servir para mim, né? Entende? Mais de 70%. Não quero falar em números exatos, porque Uhum. isso existe uma variação entre mercado, brokers regulamentados, não, e corretoras e assim por diante. Não quero entrar em números em detalhes, mas nós estamos falando de mais de 70% das pessoas que entram ao mercado, elas perdem dinheiro. Sim. E existe uma frase muito interessante que é, fazendo relação ao copy que você começou, o que Que veio, veio o essa assunto aqui. história toda, o assunto. As pessoas, elas não entendem que elas ganham em conta-gota e perdem em balde. Uhum. Elas não entendem. Elas não entendem que aquilo que pinga todo dia, os $10, os $50, depende da sua mão, $100, assim por diante, em uma reversão de mercado, são 10 mil, 50 mil e assim por diante. Então, assim, existem muitas pessoas que ganham no mercado? Sim. Pessoas que ganham diariamente? Sim. Mas quando a pessoa perde, principalmente por não ter esse entendimento que o 500 não é, nesse exemplo que nós demos até Aham. o momento, que o 500 não é os 50 mil, elas vão perder em balde. Vai. E se perder em balde, a correlação, Eu vou mandar esse vídeo pra ela. sentimento, culpa e tudo mais, É. eu não me organizei, não é isso, isso aqui é uma relação de bet ou que está muito popular ou qualquer outra coisa, é irregular, ou a corretora fez ao contrário, ou é market Vieram buscar meu maker, stop. ou blá, 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 blá. Eu acho, Hum, desculpa, pegando esse gancho que eu quero aproveitar. Talvez o fato de contratar um copy se isenta da culpa, da responsabilidade de ter, por exemplo, perdido de balde. É mais fácil terceirizar? Talvez tirar a terceirizar a responsabilidade. culpa? É. Não Eu não, pode ser, eu talvez, não acho uma. culpa, eu não acho culpa, eu não Não, acho não, culpa e não é. Mas culpados. a gente se culpa. Quando Sim, isso acontece, vem a consciência pesa, a gente já mas eu, começa a se cobrar e tudo mais. não, eu não quero pensar em culpa e culpados. Por quê? Porque se você não dá esse passo em potencialmente ter a possibilidade de ter uma culpa, você vai ficar na mesmice. Você não vai Total. ter possíveis opções, relações, oportunidades, entendeu? Então eu não acho que isso é uma culpa. Eu acho sim que existe alguns influencers
que eu sigo no meu dia a dia. E você tem que entender que também o erro valeu do investimento. Você fez um Uhum. investimento para errar. Você fez um investimento para que você pudesse ter uma posição de mercado ou um entendimento, seja ele em qualquer correlação, não precisa ser só o mercado financeiro, entendeu? Então, assim, entenda que isso foi um investimento. Então, não se culpe por ter escolhido errado. Quando você está num relacionamento a dois, um casal, que seja, houve investimento. Seja de sentimento, financeiro, houve Tempo. investimento, tempo. Então, a mesma coisa tem que ser tratada com tudo na vida. E não porque só não no mercado financeiro. Qual a correlação de não? Né? Qual a correlação de culpa nesse momento? Nenhuma. Nenhuma. Você teve a possibilidade, se dedicou, colocou seu tempo, colocou suas condições, significa que você investiu. Então, o ato de você, quando pensa em, quanto eu vou investir, quanto que é a banca, quanto que é isso, não é só o valor monetário. O investimento naquele momento é muito maior. O risco é muito maior do que você poderia e se você não tivesse investindo. Entendeu? Então, assim, Perfeito. quando você recebe o seu salário e você fala, ok, eu vou me dedicar a isso, isso, aquilo, outro. Quantas vezes você deixou de se dedicar a isso, mesmo comprando aquele, ou comprando um pacote da academia, ou que seja outro? A sua possibilidade, probabilidade também de se machucar, mas peraí, tem profissionais ali na academia. Uhum. Tinha gente que estava ali do seu lado fazendo um movimento junto com você. Entendeu? Ah, não, mas a academia não é para mim. Ah, o mercado financeiro não é para mim. Quem disse isso? Depende o quanto você está disposto a investir para fazer com que aquele ambiente seja Seja seu. seu. É simples. Mas eu concordo em tudo que você falou. É que me veio esse insight agora da questão de talvez o fato de uma outra pessoa operar o seu capital é mais Te fácil te isenta. isentar da responsabilidade, porque se der ruim, a culpa é dela. Se der bom também, a responsabilidade continua sendo dela. É minha. Mas Se der bom, é minha, porque é eu minha porque eu que escolhi. escolhi. Infelizmente ou Sim, felizmente, existem pessoas que pensam assim. Eu penso sim, da mesma sim, forma. sim. Hoje, tudo que eu penso em questão ao que eu me dediquei em aprendizado, né? Cara, perdi, quebrei contas várias e várias vezes. Mas eu aprendi. Quanto que custaria uma faculdade de medicina? Quanto tempo eu levaria me dedicando a uma medicina? Para começar a ganhar como estagiário. E aí, quando você começa a entender que o tempo que você se dedica e aquilo de não desistir no primeiro stop, até porque se fosse assim, que é justamente as pessoas que saem falando que no mercado não dá Quantas certo, pessoas? inúmeras. Eu nunca vou falar diferente. Eu nunca vou falar diferente. Eu já quebrei conta, e mesmo estando no mercado. Mesmo estando no mercado. Mesmo estando desse lado. Uhum. Entendeu? Mesmo tendo potencialmente um maior conhecimento numa forma da organização da empresa enquanto a mercado, né? Ah, mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim. E aí, Por quê? Por não entender, por não me dedicar, por escolher ou uma ferramenta em que eu não coloquei os parâmetros necessários, ou até mesmo nas minhas escolhas não ter colocado nenhum parâmetro. uhum, Entendeu? Então, se você não tem aquele valor que você está disposto a perder, não no sentido de perder monetário, uhum. mas a perder, a entender que aquilo é um investimento. Quando você vai para uma faculdade que você falou sobre medicina, você, mês a mês, você coloca dinheiro ali. Significa que você perdeu aquele dinheiro? Não. Você está investindo Você no está seu curso. ganhando em conhecimento. Nem todo dia, quando você vai na faculdade, é um dia de gain. É um dia que você ganhou. Pode ser que aquele dia você não conseguiu entender nada. Nada. Ou aquele dia, para você, a futuro, não muito importa, porque não era uma matéria que para você era interessante. Sim. Mas ela faz parte do seu conhecimento. O mercado financeiro é a mesma coisa. Você não deixa de operar futuro porque você deixou de entender o momento atual. O momento atual ele reflete no futuro. Então, quando você vai operar futuros do mercado local, né? Tá aí a resposta. Tá aí a Perfeito. resposta. Então, assim, eu não quero pensar em demagogia ou o que seja. Não, gente, ó,
todo mundo amanhã abre um copy e vamos. Ah, todo mundo amanhã entenda o seu momento. O quanto você está disposto a investir, o quanto você está disposto a fazer essa chave mudar e para que direção você quer. Simples assim. Então, se você voltar à pergunta do começo, Bruno, você viu o que aconteceu? Vi. Foi positivo para todos. Eu vejo assim. Uhum. Eu vejo assim. Pode ser que a CVM veja diferente. E dê um corte total. Fala assim, Bruno, não, Uhum. quem mandou você abrir a boca desse jeito? Mas eu vejo assim, eu acho que é sempre positivo. E teve muita gente que falou que, né, pegando um pouquinho da nossa realidade, que copy é uma febre, é uma moda passageira. O que você acha disso? Você acha que vai Copy é uma... permanecer ou ela já... Ah, quebrou, já era. Foi Ok. o... O importante é, qual a diferença entre o copy e o analista? O copy replica o que o analista fala. O analista ele vai dar só a recomendação e não vai clicar para você, né? Então, é a mesma coisa. Quanto tempo existe o analista? Há muito. O quanto tempo existe, entendeu? Hoje, ahm, existe aquela frase que nada se cria, tudo se copia. Já está dita a resposta. Nada se cria, tudo se copia. O copy, ele não vai perder a estrutura dele. O máximo que vai acontecer é criar mais e mais parâmetros para que seja algo não só para a CVM, não só para a SIC, a SAICIC, a FCA e outras mais regulamentadoras do mundo, para que possa que seja uma coisa onde todos os ambientes é seguro. Onde a ferramenta consiga ter uma performance em que garanta com que você, que vai oferecer o copy, está operando num ambiente seguro e a pessoa que está recebendo a sua estratégia está também tendo um lugar seguro para colocar os parâmetros dela, as opções dela. Então, assim, copy vai ter. Provavelmente, acredito em relação ao mercado local, fazendo um parâmetro só mercado local, os fundos de gestões precisa ter um pouco mais de Filtro, talvez? Não. filtro no sentido daquilo que o mercado local busca. A ferramenta está ótima, é excelente. Não estou dizendo somente na corretora da Infinox, ao qual eu estou trabalhando, né? Já tenho um vínculo com eles há bastante tempo, mas também conheço eles de mercado já há bastante tempo, então a Infinox está aí para mais de 15 anos, não é algo... Que não começou ontem, esses dias, tem né? muita corretora brasileira com uma responsabilidade grande em relação à fatia do mercado, não tem esses mesmos 15 anos, tá? 1, 2, 3 anos e tem uma representação gigante do mercado, né? Corretoras, fintechs e assim por diante. Então, eu acho que conforme vai seguindo as tendências, conforme vai se construindo novas tecnologias, novos ambientes, se torna sempre mais seguro, sempre melhor. Perfeito. Né? Se pensa há 30 anos atrás que já teria o carro voando. E hoje ainda não está. Mas a tecnologia trabalha para isso. A mesma coisa para nós. Se pensa há muito tempo em ter um mercado não absoluto, não centralizado, mas que atenda a todos os ideais. Está se caminhando para isso. A tecnologia só está avançando cada ainda Super, mais super, no processo. super. Tem dias que, assim, que nem eu falei, eu não, pessoa física, teoricamente, eu não sou uma pessoa tecnológica. Então, assim, você vai me ver fazendo, apesar de não parecer, fazendo minha caminhada e tudo mais, com um iPod dos primeiros. Dos primeiros. Porque eu gosto, é uma coisa que Você é retrô, você é o cara que... ficou, entendeu? Mas, Um Fusquinha 63, um iPod. eu vou falar, me sigam lá. Mas, em relação ao meu dia a dia, Bruno, a partir do momento que eu busco o mercado, quero informação, nossa senhora. Aí ninguém Nossa para. senhora, muito, muito, muito. Brunão, e como você se vê daqui 5 anos? 5 anos?
5 anos, vamos lá. 5 anos, isso eu dedico para todo mundo. Busco para todo mundo. Não importa aquilo que você, qual é o próximo passo. Sempre se veja daqui 5 anos. Por quê? Hoje em dia você pode falar, puxa, não tenho nenhuma oportunidade de mercado. A única oportunidade, desculpa o termo, é trabalhar numa lanchonete de fast food. Vá. Daqui 5 anos, se você não der esse passo, você nunca vai ser o gerente de Uma loja de... uma rede de fast food. Então, assim, a mesma coisa eu vejo em relação à minha vida pessoal, em relação à minha vida trabalhando. Então, assim, eu tenho uma pessoa que nós estamos juntos há 10 anos e me vejo há 5 anos continuando investindo nessa relação, continuando bem prospectando nessa relação. Em relação à empresa, eu tenho um relacionamento com a Infinox já de longo termo e me vejo também tendo melhor representatividade na corretora, para que eventos como esse possam ser difundidos no dia a dia, possa ter uma resposta, que as pessoas possam ter essa oportunidade daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, de chegar e ver um podcast como esse ou ver opções e falar, ok, isso é para mim, isso eu quero. Então, assim, Bruno corporativo, daqui 5 anos está num status em que eu possa difundir, ou possa ter mais respostas para o mercado, para que as pessoas tenham isso. Em relação à vida pessoal, quem sabe? Casadinho, bonitinho, Tá certo. com a minha menininha ali do lado, e assim vai. No Chipre, no paraíso tropical. Já é um sonho de aposentadoria, não? Ou Ou não, qualquer Chipre, para quem tiver a possibilidade, quer conhecer, quer ter uma relação que seja com a Infinox ou por relações, quero conhecer o lugar, cultura e assim por diante. É uma ilha fantástica, apesar de todo mundo dizer não é um paraíso fiscal, então cancela essa ideia. É uma ilha fantástica. A maioria das corretoras tem uma unidade na ilha, né? Algumas sendo a matriz, Uhum. não a filial, mas e vice-versa. E a ilha é ótima. É uma ilha, praia para todo lado, para quem gosta. Então, assim, você pode. Solzão, Terminou, verãozão. vou para a praia, ou até mesmo. Existem algumas regras da ilha em que você trabalha dos 5 dias para semana, desde que aconteceu a pandemia e tal. Então, se adotou essa questão de você trabalhar de forma híbrida, né? Então, você trabalha 3 dias na corretora, 2 dias de casa, ou vice-versa, dependendo que posição você está da ilha. Apesar de ser uma ilha pequena, existe 1 hora para você trafegar de uma cidade para outra. Então, assim, é bem interessante sobre isso. Mas você curte a praia, a ilha. Na última vez que eu verifiquei, tem um dado super importante, que depois de Malta, ela é o segundo país europeu com maior número de dias ensolarados. Uau. Então a gente está falando para mais de 300 dias de sol, né? Então é bem legal. Nada mal. É bem legal. Fica o convite. Quem quiser ir, venha. Bom, e você, por favor, volte mais vezes ao Brasil, tá? Porque uma vez por ano, ó. Como é que vai, né? Bom, gente, primeiro, obrigada, Bruno. Só agradecer de novo aí a participação, a presença. Obrigado, linda. Eu agradeço muito. Valeu o papo. E, de novo, gente, papo que foi rico, muito mesmo. Acho que quem assistiu, acompanhou. Aproveita e já compartilha lá pro vizinho, pro papagaio, pro cachorro, pro inimigo também. Pra quem? Pra sogra. Ah, não, a sogra não. Qualquer uma, a sogra, por isso que eu não tenho mais. Essas coisas aí já não me pega, não. Fica o recado. Fica, para quem quiser saber mais. Gostou do papo, dos cortes que vão acontecer e tudo mais? Brunão, quero saber mais sobre esse tema específico. Boa. Me fala um pouco mais sobre copy, ou me fala um pouco mais sobre a vida no Chipre, curiosidades ou o que seja. Escreve nos comentários. Boa. Para que a gente sempre possa ter acesso, né? Lógico que não estou aqui, eu estou como uma pessoa que representa o mercado, que vive do mercado, não somente representa. Então,
como trader e também na parte institucional, não é o dono da verdade, né? Tem uma forma de ver o mercado de uma forma muito aberta, então dúvidas sempre bem-vindas. A qualquer momento, deixa o comentário, assina lá e bora pra frente. Para que tenha mais. Faustinho, vem pra cá, hein, querido? Eu vou mandar o convite lá. Manda um invite, boa. Gente, obrigada. Esse foi mais um Sala 9 com Bruno Moraes e a gente se vê no próximo episódio. Gente, obrigado.